Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como configurar o SIP Trunking no GW201E. O GW201E é um gateway que irá prover a convergência entre as redes IP e TDM. Você pode contratar uma operadora VoIP e encaminhar as chamadas para a central telefônica via TDM, ou pode contratar uma operadora TDM e encaminhar as chamadas para a central via VoIP. Neste tutorial, vamos mostrar a configuração do primeiro cenário, onde a chamada chega da operadora VoIP no gateway e o gateway encaminha a chamada para a central telefônica via TDM. Ao contratar a operadora VoIP, exige as informações que estão nesta tabela, pois não tem como configurar o gateway sem ela. Neste exemplo, vamos usar essas informações fictícias. Primeiro vamos acessar o equipamento. Para isso, faça um ponto a ponto entre o seu computador e a interface ETH1 do gateway. Você já pode deixar conectado o cabo de rede da operadora na interface ETH0 do gateway. No seu computador, vamos fixar um IP dentro da faixa de rede do gateway. Para abrir as configurações da placa de rede do computador, você pode clicar com o botão direito do mouse no ícone de rede do computador e clicar em abrir a central de rede de compartilhamento, e depois em alterar configurações do adaptador. Você também pode abrir o menu Iniciar e digitar ncpa.cpl, que também entra nas configurações de rede do computador. Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone de conexão local, que no Windows 8 e no Windows 10 se chama Ethernet, e clique em Propriedades. Desça um pouco a barra de rolagem e clique duas vezes em Protocolo TCP/IP versão 4. Selecione a opção Usar os seguintes endereços IP. No campo Endereço IP, coloque o IP 10.0.0.5. Ao clicar no campo Máscara de subrede, ela é preenchida automaticamente e pode clicar em OK. Na tela de propriedades, pode clicar em OK novamente. Agora vamos acessar o GW201E. Abra o seu navegador de internet. Na barra de endereço, digite o IP padrão do gateway, que é 10.0.0.2. O usuário e senha padrão do gateway são admin, e clique em Entrar. Para acessar o sistema, é necessário alterar a senha de acesso padrão. Crie uma nova senha e confirme, e clique em Alterar. Com a alteração realizada, acesse a interface com a nova senha. Primeiro vamos configurar a rede do gateway. No menu do lado esquerdo, acesse a opção Rede e clique em Interfaces. Aconselhamos que deixe a ETH1 no IP padrão, para acessar a interface quando for necessário. A ETH0 vamos usar para configurar a rede da operadora. Em tipo de configuração, vamos selecionar a opção Estático. No campo Endereço IP, colocamos o IP 10.150.90.20. No campo Máscara de subrede, colocamos 255.255.255.248. No campo Gateway padrão, colocamos o IP 10.150.90.19 e clique em Salvar. A configuração está salva, porém ainda não foi aplicada no equipamento. Sempre que tiver alguma configuração salva, mas não aplicada, vai aparecer este campo de atenção. Para aplicar as configurações salvas, clique em Aplicar configurações. No menu do lado esquerdo, acesse a opção SIP. Vamos habilitar o acesso ETH0, que é a interface conectada na operadora, para usar o protocolo UDP. No final, clique em Salvar. Irá apresentar a mensagem que as chamadas poderão ser derrubadas. Pode clicar em Confirmar. Em cima da tela, clique em Aplicar configurações. A rede do gateway está OK. Agora vamos configurar a operadora VoIP. No menu, acesse a opção Troncos e clique em SIP. Clique no botão Criar. No campo Nome, digite o nome de identificação para sua operadora VoIP. No campo Tipo, podemos selecionar o P2P, que é o ponto a ponto, ou Proxy. Neste caso, vamos selecionar a opção P2P. Em Protocolo, selecione a opção UDP. No campo Servidor e Porta, coloque o IP do servidor SIP, que neste exemplo é o IP 10.254.50.40. A porta 5060 é a porta padrão do protocolo SIP. No campo Limite de chamadas, selecione quantas chamadas simultâneas pode ter neste servidor. Neste exemplo, contratamos 10 chamadas simultâneas com a operadora.
pode clicar em salvar e pode clicar em aplicar configurações. Caso precise editar alguma informação, pode clicar no botão de edição para entrar dentro do cadastro da operadora VoIP. Neste exemplo, vou tirar o codec G729, deixando apenas o codecs ALAU e o LAU. Clicamos em salvar e depois em aplicar configurações. Certo, com isso completamos a configuração da nossa operadora VoIP. Agora vamos configurar o repasse das ligações do gateway para a central via linha digital. No menu do lado esquerdo, em troncos, acesse a opção E1 e clique em configurações. Em tipo de sinalização, selecione a sinalização do link digital, que deve ser igual à configuração do link na central telefônica. No campo sincronismo do link, selecionamos a opção mestre, pois é a central que vai receber as informações do gateway. Em número de canais, selecione quantos canais do link o gateway irá utilizar. Neste exemplo, vamos selecionar 10 canais. No campo tipo de ocupação, selecionamos se os canais serão ocupados de forma crescente ou decrescente. Selecione a opção repasse de identificação. Pode clicar em salvar e depois clicar em aplicar configurações. Na mesma tela, mais abaixo, em parâmetros R2, no campo número máximo de dígitos DNIs recebidos pelo gateway, selecione 14. Este campo é para saber quantos dígitos o gateway irá receber quando a central realizar uma ligação externa utilizando o link digital. Digamos que um ramal da central telefônica faça uma ligação DDD para celular. Para fazer esta ligação, o ramal irá discar 0, o código da operadora, que são 2 dígitos, o DDD da região, que também são 2 dígitos, e o número de celular, que são 9 dígitos. Ou seja, o ramal irá discar 14 dígitos. Sabendo disso, vamos configurar o gateway que aceite qualquer ligação que contenha até 14 dígitos. Pode clicar em salvar e pode clicar em aplicar configurações. A configuração de DDR não será utilizada, pois estamos realizando ponto a ponto entre o gateway e a operadora VoIP. No menu, em troncos E1, acesse a opção Plano de numeração. O plano de numeração é usado para que o gateway não precise aguardar o timeout de descagem para encaminhar a chamada para a operadora VoIP. Ou seja, com o plano de numeração, a chamada é encaminhada mais rapidamente. Clique no botão Criar. No botão Códigos, selecione a opção Range. Vamos criar um range de números que começam com o dígito 2 e vai até 4, que são os números de chamadas locais. E depois adicionamos mais 7 dígitos quaisquer, completando assim os 8 dígitos de uma chamada local fixo. E clique em Aplicar. Clique novamente em Criar. No campo Número, colocamos o número 9 e mais 8 dígitos quaisquer, completando assim os 9 dígitos de uma chamada para celular local. Pode clicar em Aplicar e depois clicar em Aplicar configurações. Pronto, com isso completamos as configurações do link digital. Agora vamos configurar a rota de entrada para passar as informações VoIP para o link digital. No menu do lado esquerdo, em troncos, clique em Rotas de entrada. Clique no botão Criar. Em Nome, crie um nome para identificar a rota criada. Neste exemplo, vamos configurar primeiro o encaminhamento das chamadas do link digital para a operadora VoIP. Em Número recebido, colocamos o asterisco, que significa qualquer dígito, pois não é necessário alterar o número que a central envia para o gateway. Em Tipo de rota, selecione a rota E1 para a SIP. Em Troncos de entrada, selecione o link digital. Em Troncos de saída, selecione para qual servidor VoIP a chamada será encaminhada, neste caso para a nossa operadora VoIP. No final da tela, pode clicar em Salvar, e depois clique em Aplicar configurações. Clique novamente no botão Criar. Agora vamos configurar a rota das ligações que chegam da operadora VoIP para serem encaminhadas para o link digital. Em Nome, crie um nome para identificar a rota. Em Número recebido, vamos colocar 6 vezes o ponto de exclamação, que significa remover um dígito, e colocamos 4 pontos de interrogação, que significa qualquer dígito. Em Conversão, colocamos 4 pontos de interrogação, que significa qualquer dígito. Estamos realizando essa conversão pelo seguinte: quando a chamada chega da operadora VoIP, geralmente ela vem com a identificação com código de área, mais um número. A central telefônica precisa apenas saber os 4 últimos dígitos, que é o DDR, para realizar o encaminhamento da chamada dentro da central. Por isso retiramos os 6 primeiros dígitos e mantemos apenas os 4 últimos dígitos. Caso a sua operadora VoIP envie mais dígitos ou menos dígitos,
faça a conversão para enviar apenas os 4 últimos dígitos para a central telefônica. Em tipo de rota, selecione a rota SIP para E1. Em troncos de entrada, selecione a operadora VoIP. Em troncos de saída, selecione o link digital. No final da tela, pode clicar em salvar. E depois, clique em aplicar configurações. Com isso, concluímos a configuração do gateway e a chamada já é encaminhada para a central. Na central, basta configurar o link digital, que vamos mostrar no final do vídeo. Agora, digamos que a sua operadora VoIP utilize 2 servidores SIP. O servidor SIP primário é utilizado para receber ligações, e o servidor SIP secundário é utilizado para gerar ligações. Caso a sua operadora VoIP trabalhe desse jeito, solicite os endereços dos servidores SIP e qual servidor é utilizado para receber ligações e qual servidor é utilizado para gerar ligações. Então, além de toda a configuração que já realizamos, vamos cadastrar esse segundo servidor VoIP e refazer as rotas de entrada do gateway. No menu, acesse a opção Troncos e clique em SIP. O nosso servidor SIP primário já está configurado. Vamos apenas renomear este servidor para informar que ele vai ser utilizado para recebermos ligações. Clique no botão Criar. No campo Nome, digite o nome de identificação para sua operadora VoIP. No campo Servidor, digite o IP do servidor SIP secundário. No campo Limite de chamada, informe quantas chamadas simultâneas pode ter neste disjuntor, que no nosso exemplo são 10 chamadas. E pode clicar em Salvar. E pode clicar em Aplicar configurações. Certo, agora temos 2 servidores SIP. Um será utilizado para receber ligações e o outro será utilizado para gerar ligações. No menu em Troncos, clique em Rotas de entrada. Clique no botão Criar. Neste exemplo, vamos configurar primeiro o encaminhamento das chamadas do link digital para a operadora VoIP. Em número recebido, colocamos o asterisco, que significa qualquer dígito, pois não é necessário alterar o número que a central envia para o gateway. Em tipo de rota, selecione a rota E1 para a SIP. Em troncos de entrada, selecione o link digital. Em troncos de saída, selecione para qual servidor VoIP a chamada será encaminhada. Neste caso, vamos selecionar a operadora TX, que é o servidor SIP utilizado para gerar ligações. No final da tela, pode clicar em Salvar. E depois, clique em Aplicar configurações. Clique novamente no botão Criar. Agora vamos configurar a rota de ligações que chegam da operadora VoIP para serem encaminhadas para o link digital. Em Nome, crie um nome para identificar a rota. Em número recebido, vamos colocar 6 vezes o ponto de exclamação, que significa remover um dígito, e colocamos 4 pontos de interrogação, que significa qualquer dígito. Em conversão, colocamos 4 pontos de interrogação, que significam qualquer dígito. Esta configuração de conversão já foi explicada anteriormente neste vídeo. Em tipo de rota, selecione a rota SIP para E1. Em troncos de entrada, selecione o servidor SIP da operadora, que é utilizado para recebermos ligações, que neste caso é o juntor SIP operadora RX. Em troncos de saída, selecione o link digital. No final da tela, pode clicar em Salvar. E depois clique em Aplicar configurações. Então toda chamada que vier da central através do link digital será encaminhada para o tronco operadora TX, que é o servidor SIP que a operadora VoIP utiliza para gerar ligações. E quando uma chamada vier do tronco operadora RX, que é o servidor SIP que a operadora VoIP utiliza para receber ligações, será encaminhada para o link digital, mas somente os 4 últimos dígitos. Com isso, o GW201E já está configurado, e para completar o cenário, falta somente configurar o link digital na central telefônica. Vamos usar como exemplo uma central Impacta. No menu, acesse a opção Portas e depois Tronco E1. Em Programações, selecione o tipo de sinalização, que deve ser igual ao configurado no Gateway. O sincronismo com a operadora, neste exemplo, é escravo, pois a configuração do GW201E está como mestre. O início e fim do canal, que no nosso exemplo estamos utilizando 10 canais. E o tipo de ocupação, que neste caso será decrescente, pois o GW201 está usando o tipo de ocupação crescente. Na configuração de DR, em prefixo do dispositivo, coloque o prefixo do número contratado pela operadora VoIP, que neste exemplo é o 3296. Em ramal de DR, coloque os últimos 4 dígitos da operadora, que é o número que chega na central, que no nosso exemplo é o 0033. No campo Atendedor, escolha quem irá atender a chamada que chega pelo link digital, que neste exemplo será o ramal 201, e clique em Adicionar. Pode clicar em Salvar
e pode enviar as programações para a central. Para realizar ligações da central telefônica, crie um feixe conjuntores digitais e associe o feixe ao ramal. Com a configuração da central, o cenário está completo e pronto para uso. Bom pessoal, neste vídeo mostramos toda a configuração do Gateway GW201E. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo!